Boa tarde, camaradas. Eu vim falar aqui para vocês hoje a respeito do retorno ao trabalho. O retorno ao trabalho está acontecendo a partir de hoje, dia 1º de junho, gradualmente nas atividades econômicas, notadamente o comércio e alguns outros setores. Mas aqui, no que diz respeito a nós, essa situação ela não é tão distante daquilo que a gente já operava. Por quê? O trabalho aqui no escritório ele já era feito de maneira remota, mesmo que incipiente. A gente trabalha de home office, preparando documentos, fazendo projetos, planilhas, licitações para as empresas, defesas para o Tribunal de Contas, e não é muito diferente daquilo que nós temos feito durante esse período da pandemia, de restrição sanitária, de isolamento social, do que está sendo feito agora. Mas isso é uma característica do nosso trabalho aqui. Muitos órgãos dos quais a gente depende ainda não abriram para atendimento presencial, como é o caso do Tribunal de Contas e alguns órgãos públicos, como Secretaria de Obras e Prefeitura, enfim. Mas aos poucos vão reabrindo para o atendimento presencial. No entanto, existem processos que estão caminhando de forma remota, porque os analistas e os servidores que trabalham, que analisam esse processo e dão o trâmite dele, estão trabalhando em home office e estão produzindo. Então, isso é uma parte do trabalho que já estava acontecendo. Nessa nova fase, nós teremos aos poucos o retorno ao atendimento presencial. Por quê? Muitos processos não são eletrônicos, são apenas digitalizados. E existe uma diferença muito grande entre um processo que é eletrônico e outro que é digitalizado. Isso vai ser tema para uma outra conversa no futuro próximo, mas só para não deixar de explicar aqui resumidamente, um projeto digitalizado é pegar o papel que já existe do processo físico e tão somente digitalizar e colocar num arquivo que tem acesso remoto. Ele não tem funcionalidade nenhuma, ao contrário do processo eletrônico, que você tem funcionalidades nele de pesquisa, de ação sobre o processo. Mas isso aí eu vou explicar em um outro vídeo mais adiante. Essas regras de higiene, elas vão ser, a partir de agora, muito mais aplicadas, porque o uso de máscaras, de álcool gel, o distanciamento, em alguns casos até o uso de luvas, e todas essas medidas, as quais eu até acrescento uma coisa que eu já fazia antes, que é limpar ali a alavanca do carro, o volante do carro, que são peças, são objetos que a gente manipula muito e a gente quase nunca lembra de higienizar, assim como os molhos de chave e tudo, vão fazer parte de hábitos novos que nós vamos ter que adquirir no trabalho. Assim como, por exemplo, as reuniões, elas vão ser, mesmo com essa nova fase, essa liberação do comércio e das outras atividades econômicas, as reuniões elas vão continuar acontecendo de maneira remota dentro daquilo que é possível. Lógico, vão existir casos em que a reunião ela vai ter que ser feita presencialmente, mas em casos esporádicos. O que vai acontecer a partir de agora é que os contatos, as reuniões, as trocas de ideias entre as equipes ou entre atendimentos de um jurisdicionado e um servidor de algum órgão público vai continuar sendo operado de maneira remota. Por quê? As empresas, os órgãos e as instituições descobriram, quebraram o paradigma do trabalho remoto. Aquilo que antes muitos gestores, muitos gerentes pensavam que era enrolação do funcionário, que queriam ver o funcionário ali fisicamente, entre aspas, trabalhando, que ele podia estar enrolando. Agora se desenvolveram métricas e métodos para o acompanhamento da produtividade do funcionário e do servidor. Então, como isso reduz muito mais custo, é um legado que esse período, é um legado de certa forma positivo que o período de restrição, de isolamento social
veio trazer para o trabalho. Então, aos meus clientes e aos meus amigos, principalmente porque, como todo mundo sabe, eu ainda estou num processo de recuperação dessa doença que me acometeu de forma muito violenta, como eu expliquei nos vídeos anteriores, muito mais vai se utilizar esse recurso remoto. Esses dias eu estava fazendo uma reunião com clientes e com servidores de órgãos em Brasília, e todos os assuntos foram resolvidos a contento, coisa que antes você tinha que pegar um avião, passar 1-2 dias fora para poder tratar. Hoje em dia não, se quebrou o paradigma, a barreira da utilização dos softwares remotos que estão melhorando, elas estão sendo ampliadas no seu uso. Então, para nós aqui no escritório, essa nova fase vai ser realmente marcada com o uso dessas tecnologias para fazer reuniões, contatos e coisas remotas. Uma coisa que eu ia esquecendo, que também é uma grande novidade que durante esse período eu tive que fazer, a questão da assinatura e certificação digital. Isso é ótimo, porque você consegue assinar um documento do seu próprio escritório sem ter que estar se deslocando para onde está o cliente ou o órgão. Você pode assinar, aquele documento tem validade e você manda através de protocolo eletrônico. Isso tem sido uma coisa também muito boa, que é muito positiva, que é resultante desse período de isolamento. Então nós falamos de coisas todas que não é nenhuma novidade, não se falou aqui nenhuma novidade. Reuniões remotas através de software, certificado digital, trabalho home office, isso tudo já existia, só que de forma incipiente, por assim dizer. A utilização e a aplicação desses recursos nesse retorno ao trabalho de forma gradual, ele vai permanecer, porque foi algo que veio para ficar. Teve um camarada aí que falou, um desses especialistas, porque numa hora dessa aparece um monte de especialista que entende de tudo, mas ele falou uma coisa certa. O vírus, essa situação de pandemia, ela veio adiantar coisas, fazer coisas acontecerem que iriam demorar 5 anos para acontecer. E essas realidades estão todas presentes agora no trabalho e até na vida familiar. Tem gente comemorando aniversário por aplicativo e tudo, porque não pode ter o contato próximo. Relembrando que a liberação das atividades econômicas não significa que a gente não tenha que tomar as medidas de higiene. Higiene sempre foi uma coisa necessária, agora mais ainda. Então, estamos retornando ao trabalho aqui no escritório, estamos retomando a caminhada dos processos e vamos manter todos informados a respeito aí do trâmite, tanto dos processos digitalizados quanto dos processos eletrônicos. E aqui também a gente continua apto já a retomar as licitações, os recursos de licitações, planilhas, projetos, defesas de Tribunal de Contas, tudo aquilo que a gente já vinha fazendo e de forma bem ampla, com aqueles recursos presenciais agora adaptados para os recursos remotos. Mas também, quando for necessário, a gente vai fazer a viagem que for necessária, a reunião presencial que for necessária, o deslocamento até o órgão público ou até a empresa do cliente, enfim, o que for necessário a gente vai aplicar, vai executar, vai proceder, mas agora muito mais de forma remota. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Muito cuidado, saúde e sucesso para todo mundo nessa época agora de retorno ao trabalho. Boa tarde.